O último tema que eu gostaria de comentar com vocês é a parte ligada à solubilidade, a modo de ação. No caso aqui eu vou trabalhar bastante com gesso. Então aqui a gente está falando da distribuição relativa de um sistema radicular de milho no ano de 83, que foi um ano muito seco. Então, essa é uma fotografia que vários de vocês já devem ter visto, a produção de milho e em verde a distribuição do sistema radicular. Reparem que nos primeiros 15 centímetros tem 80% das raízes aqui. Nessa outra, foram aplicadas 6 toneladas por hectare de gesso. A produção do milho foi maior. E aí observa-se que a distribuição do sistema radicular foi mais uniforme. Ela chegou até aqui 45%, até 60%. Como foi um ano seco, o fato de ter gesso possibilitou uma melhora do ambiente radicular de subsuperfície. Com isso, as raízes do milho cresceram mais e o milho cresceu mais. E a partir daí começou-se a ter muitos experimentos com gesso, para entender melhor como ele funcionava. E aí o que se observou é que estava havendo movimento de íons no solo. Então, num coloide com várias cargas negativas, existe um grupo, que é o grupo dos trocáveis, que está marcado aqui, ó, esse quadrado, esse retângulo aqui, com cálcio, magnésio, potássio e alumínio, que são os trocáveis, e tem o alumínio aqui, o hidrogênio, que é um elemento não considerado trocável. Quando a gente joga o gesso na solução, o que nós estamos adicionando? Estamos adicionando cálcio e estamos adicionando sulfato, né? Então vocês vão observar aqui que tem bastante sulfato, porque a gente jogou gesso. E tem os outros íons aqui na solução do solo. O sulfato começa a se ligar com alguns elementos. Então, por exemplo, ele pode se ligar ao cálcio e pode se ligar ao magnésio e levar os dois elementos para baixo. Como o cálcio é mais 2 e o sulfato é menos 2, acaba ficando uma carga zero aqui. Mesma coisa no magnésio, e ocorre também a mesma reação com potássio. Então o sulfato se liga aos cátions potássio, cálcio e magnésio e promove lixiviação, leva os elementos lá para baixo. Só que essa reação que ocorreu com cálcio, com magnésio e com potássio, ocorre também com o alumínio. Então vocês têm aqui o alumínio mais 3 e o sulfato menos 2. Eles acabam se ligando e formando esse par iônico aqui, ó, AlSO4+. Por que AlSO4+? Porque o alumínio tem carga mais 3 e o sulfato tem carga menos 2. Então acaba ficando AlSO4+. E essa espécie AlSO4+, é uma espécie bem menos tóxica, praticamente não tóxica, quando comparado com o Al3+, que é a forma tóxica, né? Agora, a pergunta é, por que quando a gente joga o gesso se liga a esses elementos e leva para baixo, né? Porque aí existe um outro conceito que eu gostaria de conversar com vocês, que é movimento. Então aqui é um experimento que foi feito com aplicação de gesso, né? Então em verde está sem gesso, em azul com gesso. E aqui os resultados de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 40 e 40 a 60 centímetros. Repare como o teor de cálcio aumenta em todas as profundidades. E foi significativo. Porque você joga cálcio e o sulfato leva o cálcio para baixo. O que acontece com o magnésio? Olha que interessante o magnésio. Tinha mais magnésio em cima do que embaixo. Mas o magnésio foi caindo, caindo, caindo na área sem gesso. Na área que foi jogado gesso, repare como o teor é mais baixo em superfície e em profundidade ele começa a ficar mais alto do que na área que não recebeu o gesso. Concordam? Então aumentou o teor do magnésio em profundidade. Olha o que aconteceu com o potássio. Mesma coisa.
Na área sem gesso mais potássio, onde não houve o gesso, à medida que vai descendo, descendo, a área que recebeu gesso já igualou e passou aqui. No caso do enxofre, aí é claro, né? É claro que nas áreas que receberam gesso, aumentou em profundidade. Então, reparem, cálcio, magnésio e potássio desceram junto com gesso. E isso ocorre com alumínio também, né? Só que uma coisa importante, esse movimento do gesso em profundidade, ele leva o cálcio, ele leva o magnésio, ele leva o potássio, ele leva o alumínio. Ele desce, só que sem mexer no pH. Correto? Sem mexer no pH. O gesso não mexe no pH. Ele transporta os elementos em profundidade, só que sem mexer no pH. Agora, comparado com calcário, o que a gente pode falar? Aí vem a velha discussão da época de aplicação de calcário. Por que se diz que o calcário deve ser aplicado com antecedência? Deve ser aplicado com antecedência porque o calcário tem baixa solubilidade. Olha um novo termo aqui que a gente está falando. Solubilidade. Só para vocês terem uma ideia, existem vários tipos de calcário, existem vários tipos de gesso. Mas a solubilidade do calcário é da ordem de 0,01 grama por litro. E, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, o gesso está na ordem de 2 gramas por litro. Se vocês conversarem com um químico sobre essa solubilidade do gesso, ele vai falar, um composto que tenha uma solubilidade na ordem de 2 gramas por litro não é um produto altamente solúvel, não é. Mas quando você compara um produto na ordem de 2 gramas por litro com outro na ordem de 0,01 grama por litro, a gente pode dizer que a solubilidade do gesso é cerca de 200 vezes maior que a do calcário. Então, é isso que explica, por exemplo, por que quando você aplica o calcário no solo, não é de se esperar que ele vai se movimentar. Por quê? Porque quem se movimenta é o íon junto, o cátion junto com o ânion, não é? E os produtos à base de carbonato, eles são pouco solúveis. Então, não esperem que o calcário que veio do carbonato vá se ligar com cálcio e magnésio e descer bastante no perfil do solo. Não. O que você espera do calcário? Uma boa reação de correção da acidez, né? Como nós já vimos, por causa da força dos ácidos, por causa das constantes de equilíbrio, o calcário, na verdade o carbonato, tem um alto poder de neutralizar a acidez, mas não se movimenta muito. O gesso tem o sulfato, que não tem afinidade por hidrogênio, não neutraliza a acidez, mas ele tem uma certa solubilidade que permite que ele desça no perfil do solo. Então existe um produto chamado calcário e outro chamado gesso. Um tem 1 bilhão de vezes poder reativo de neutralizar a acidez maior do que o outro. Só que esse outro é 200 vezes mais solúvel que esse primeiro. Então, quimicamente, a gente explica que são 2 produtos diferentes, 2 produtos de ação diferente. E a gente tem que pegar o lado bom de cada um deles. O bom poder reativo do calcário e o bom poder de movimentação do gesso comparado com o calcário.